Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. No Brasil, o câncer de pele é o tipo de tumor mais comum, com mais de 220 mil casos anualmente, de acordo com o INCA. Só o Distrito Federal deve registrar mais de 1.200 diagnósticos da doença em 2024. Os dados alarmantes tornam ainda mais importante a campanha Dezembro Laranja, que tem como objetivo conscientizar a população sobre os cuidados para a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a médica dermatologista Fernanda Seabra. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço, Renata. Eu queria começar perguntando para você quais os sintomas do câncer de pele. Geralmente o câncer de pele ele não dói. O paciente ele chega no consultório e fala, mas eu não sinto nada. Então ele é mais visível. Então a gente consegue diagnosticar clinicamente. O dermatologista, a gente usa o dermatoscópio. Certo. Ele é um instrumento que a gente consegue identificar uma lesão e a gente consegue observar estruturas que não são visíveis a olho nu. Então, esse dermatoscópio, ele aumenta essas estruturas em 10 a 20 vezes, o que permite o diagnóstico da doença. Certo. Vou pedir para a Neto soltar algumas imagens aí, para que a gente possa ter uma ideia, mais ou menos, do que é esse câncer de pele. Então, aí você vê uma mancha, realmente é uma mancha que não aparenta, né? Neto, você consegue segurar as imagens? Não sei se você vai conseguir, para que a gente possa falar um pouco mais. Por exemplo, isso aí, parece uma feridinha no nariz, né? Isso. É muito comum, na verdade, a gente sabe que o carcinoma basocelular é o câncer de pele mais comum que existe. Ele é responsável por 80% dos nossos diagnósticos de câncer cutâneo. Nesse caso, o nariz é a área que a gente mais opera. Porque a cada 3 carcinomas basocelulares no rosto, 1 é no nariz. Lembrando que o nariz é uma área projetada, então a gente recebe o sol de várias direções, né? E o carcinoma basocelular, ele pode se apresentar assim, ulcerado, como se fosse uma feridinha. Essa feridinha, ela pode até sarar em algum momento da vida do paciente. Aí ele atrasa o diagnóstico. Porque quando melhora, o paciente, ele, não preciso mais procurar o dermatologista. Aí ele continua com a doença. E a gente tem em mente, eu pelo menos tenho em mente, que, em geral, o câncer de pele, ele surge como uma mancha. Isso é um mito, então? Pode ou não se apresentar dessa forma. Às vezes ele não tem elevação mesmo, tá? Ele começa a crescer para fora quando ele está realmente no estágio um pouco mais avançado. E ele pode muitas vezes virar uma ferida. Então, ao invés dele continuar crescendo para fora, ele ulcera. Aí ele vira ferida e sangra. Aí esse é o momento que o paciente te procura. Entendi. Vamos passar para a próxima imagem, então. Isso aí também é uma ferida, né? Isso. Nesse caso, é um carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular, geralmente, ele ulcera mais. E essa área é muito comum no homem. Então, as áreas que eu mais opero em pacientes idosos masculinos, couro cabeludo, que é a área do calvo. Então, a gente não tem o cabelo para proteger, né? Fazer essa capa de proteção contra o sol. E as orelhas, porque o homem mantém o cabelo curto e as orelhas sempre ficam expostas. Certo. Vamos passar para a próxima imagem? É muito interessante a gente mostrar e alertar, né? Isso aí é como se fosse uma verruga, né? Isso, ela é mais crostosa, você pode ver que ela tem a superfície mais verrucosa. Isso também acontece com esses carcinomas. Eles formam esse corno, então ele vai crescendo para fora. Essa paciente é uma paciente mais idosa, ela tem 96 anos. Ela refere dor no local. Mas muito provavelmente a dor é porque ela encosta no travesseiro. Então, ela tem uma dor a dígito-pressão. Aí, ela sentiu dor e procurou o dermato. E fazia tempo que ela tinha essa Muitos verruga? anos. Muitos anos. Para a gente ter um câncer de pele, um carcinoma com esse tamanho, muito provavelmente, pelo menos uns 5 anos ela tem com essa patologia. Então, assim, a importância da gente procurar o médico muito rápido, né? Sentiu alguma coisa diferente, percebeu alguma coisa diferente no corpo, é extremamente importante procurar o dermatologista. Né? Renata, isso é tão importante que eu falo para todos os meus pacientes, né? Principalmente os pacientes oncológicos, os pacientes da oncoclínicas. E geralmente esses pacientes idosos, eles vêm com um filho, né? Então, às vezes, na maioria, inclusive, dos casos, eles tiveram diagnóstico da doença há uns 10 anos atrás. Mas aí ele já tinha 80 anos.
Aí a pessoa muito pouco informada fala, não, não vai morrer disso, fica tranquilo. Mas a gente tem que entender que a expectativa do brasileiro aumentou muito. Sim. Então aí esse paciente chega com 90 anos, com 10 anos de tumor, né? 10 anos de crescimento tumoral. Então, assim, eu tenho que esperar de uma forma mais oncológica da gente pensar que esse tumor não está só na superfície, né? Sim. E aí a gente só consegue descobrir realmente qual é a magnitude desse tumor, qual é a magnitude desse câncer durante a cirurgia. E como todos os cânceres, esse pode dar metástase também? Pode. O carcinoma espinocelular mais, né? O carcinoma basocelular, ele cresce mais de forma local. Ele não consegue jogar uma perninha para o sangue ou para o sistema linfático. Mas o espinocelular consegue, o melanoma consegue. Então, o melanoma é um câncer de pele mais raro, mas é o que a gente tem mais medo. Porque ele dá metástase para tudo quanto é lugar. E aqui eu estou falando de cérebro, intestino, pulmão. Então, realmente, a gente sabe que o nível, né, a taxa de expectativa dos números do câncer de pele aumentou. E o melanoma a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele pode causar a morte. E o melanoma, ele tem uma característica específica? Isso, ele é uma pinta, Uma na maioria pinta. dos casos. A gente tem imagens dele? Só carcinoma. É o carcinoma, né? Então é isso que eu estava falando. Ele é uma pinta. Ele é uma pinta. E é uma pinta específica, assim, ela é disforme, ela tem alguma Isso. cor específica? A gente costuma conversar com o paciente que existe uma regra chamada regra do ABCD. Tá. Acho que muitas pessoas já ouviram falar nisso. É um mnemônico, A de assimetria, então a gente tem uma pinta assimétrica, um lado da pinta não se combina com o outro, pode ser direito, esquerdo, em cima, embaixo. Ela também tem bordas irregulares, então B de bordas irregulares, ela é irregular na sua margem. C de múltiplas cores, aqui eu estou falando de mais de 2 cores. D de diâmetro, acima de 6 milímetros. A letra E entrou em 2005, quer dizer evolução. É quando o paciente te conta o que está acontecendo com a pinta dele. Ele vira para você e fala assim, minha pinta está crescendo, está mudando de cor, está sangrando. Aí você tem que ligar mesmo a anteninha, porque pinta não é para sangrar, pinta não é para crescer. Eu falo para todo mundo, olha, pinta após os 45 anos, se tiver qualquer mudança ou se surgir uma pinta nova após os 45, procure o dermatologista. E aí, o primeiro passo é fazer uma biópsia? O primeiro passo é ir para o dermato, identificar aquela lesão como suspeita e fazer uma biópsia, isso mesmo. Sim. E quais são os tratamentos? Hoje, o tratamento é cirúrgico para os carcinomas, principalmente. E se a gente estiver diante de um tumor muito avançado, com metástase, a gente já tem que fazer uma terapia sistêmica. Que seria químio? Imunoterapia, terapia-alvo, principalmente são essas terapias que a gente fala para o melanoma, né? Hoje a gente tem terapias sistêmicas muito modernas, né? Que ajudam a combater o tumor e aumentou e muito a sobrevida desses pacientes livres de doença. E assim, sobretudo o que a gente tem que pensar além de aumentar a sobrevida, é a questão da qualidade de vida, né? Isso. Isso oferece também. Oferece. Sim. Então, assim, hoje, o cenário do melanoma, que antigamente o paciente com diagnóstico de melanoma metastático era um desastre, né? A gente já pensava, não, esse paciente vai morrer em meses. Em ou sofrimento. Então, exato. Hoje, não. Hoje a gente consegue acompanhar um paciente com melanoma, com o diagnóstico de melanoma metastático, fazendo uso dos medicamentos por muitos anos. Então, a gente mudou a história da medicina, né? Sim. Então, isso é muito bonito, né? A gente conseguiu dar para o nosso paciente uma sobrevida mais longa e uma qualidade de vida com sobrevida, né? Então, isso é o mais importante. Maravilha. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o câncer de pele. Nossa entrevistada é a dermatologista Fernanda Seabra. Fernanda, é possível evitar o câncer de pele? Sim, é possível evitar o câncer de pele. Porque o principal fator de risco para o câncer de pele é o sol. Então, assim, eu falo para todo mundo, a palavra de ordem é previna-se. Então, use o protetor solar de forma regular, né? Quando for sair de casa, aplique o protetor,
Reaplique o protetor a cada 3 horas, se você tiver exposição solar. Então, depois de 3 horas, não tem nada na sua pele. Você tem que reaplicar o protetor. Abuse dos protetores físicos, então chapéu, boné, óculos escuros e evite o sol a pino. Porque o sol entre 10 da manhã e 16 horas, a gente tem a maior concentração do ultravioleta B, que é o que dá mais câncer de pele. Com relação ao protetor solar, o protetor com cor para o rosto, ele de fato protege mais ou não? Protege mais, gente. O protetor com cor, essa base, é como se fosse a nossa roupa. Então, é um adicional, é um protetor físico. Ele vai proteger mais do que um protetor sem cor. Entendi. E aí, mesmo esse protetor do rosto, ele tem que ser reaplicado a cada 3 horas? Isso. Então, até o protetor facial, ele deve ser reaplicado a cada 3 horas se você tiver exposição solar. Ah, tá. Os pacientes falam assim para mim, mas tem uma moça lá no meu trabalho que até embaixo está nas 4 paredes e continua aplicando o protetor. Então, provavelmente, ela está reaplicando o protetor porque ela está tratando, por exemplo, um melasma. Certo. Que é aquela mancha castanhada que acomete mais mulheres no rosto. Porque a gente sabe que a luz de LED, a luz visível do computador escurece a pele. Então, ela está se protegendo contra isso. Mas se você estiver se protegendo contra o câncer de pele, certo, só se você tiver exposição ao sol. Certo. As pessoas com peles mais claras são mais suscetíveis a ter o câncer de pele? Sim. Aí isso é um fator genético que a gente não pode mudar, né? O fator ambiental a gente consegue se proteger, que é o sol. Mas pacientes muito claros, então, paciente claro, pele clara, olhos claros, né, cabelo claro, são pacientes com maior risco para o câncer de pele. Eu, quando era mais jovem, e minha família ia para a praia e tal, cara, eu ficava horas no sol, coisa que costumo não fazer mais. Mas isso é totalmente maléfico para a pele. A gente tem um dado muito importante, quem já teve mais de 5 queimaduras solares na infância ou na adolescência, eu não estou falando de queimadura solar de bolha, não. Estou falando daquela queimadura solar de descascar. Sabe aquela de que descamava? Sei, muito que a bem. gente achava que era bonitinho? Aumentem 2 vezes a chance de ter câncer de pele na idade adulta. Tá, e nesse caso, de que forma essas pessoas, incluindo eu, devem se proteger? Procurar regularmente, de forma mais regular, o dermatologista, fazer exames com mais frequência? Primeiro, mudar o estilo de vida, né? Parar de se expor tanto ao sol, principalmente nesses horários, né? De 10 até as 16. Usar o protetor e procurar de forma regular o dermato, né? Pelo menos 2 vezes ao ano. Certo. As pessoas com manchas ou sinais que não são, já detectou, assim, não são, mas as pessoas que têm mais manchas e sinais de nascença no corpo, elas também estão mais propensas a ter o câncer de pele? Sim. Ou seja, essas manchas e esses sinais podem vir a se tornar um câncer de pele? Pode. Até 30% do melanoma vem de uma pinta que você já tinha. Então, pacientes com múltiplas pintas, o que a gente chama de múltiplos nevos, ou seja, mais de 50 pintas, já entra como fator de risco para o melanoma. Então, ele tem que procurar de forma regular o seu dermatologista. O dermatologista, ele tem que tirar a roupa inteira do paciente. Então, quando o paciente entra no meu consultório, ele tira a roupa inteira. A gente olha desde couro cabeludo, dentro da boca. Eu já identifiquei um melanoma no palato, no céu da boca. E aí a gente olha até planta do pé. Então, esses lugares mais negligenciados que a gente nunca vê, planta do pé, couro cabeludo, atrás da orelha, vulva, área de genitália, tudo isso deve ser examinado. Fernanda, você sabe que esses dias, vou fazer uma crítica construtiva aqui. Claro. Porque hoje em dia a gente está muito na onda de estética, né? Os dermatologistas estão muito na onda de estética. E eu marquei uma dermatologista exatamente para ver essa questão das minhas manchas e tal. E eu cheguei no consultório, ela achou que eu fosse fazer algum procedimento estético. Sim. E ela deu a mínima para as minhas manchas. Não viu nada, Renata. Então, assim, ela saiu de lá, assim, meio
desanimada porque, enfim, achou que eu fosse fazer algum procedimento estético, não era o caso. Eu queria que ela visse as minhas manchas, ela também não deu muita bola para as minhas manchas. E então o ideal é o quê? Você procurar um dermatologista especializado em câncer de pele? Isso, porque a dermatologia ela é ampla demais. Então, Sim. tem desde a parte estética até doenças mesmo, né? Enfim, né? E existe a dermatologia que eu falo que é o dermatologista oncológico, né? Eu acho que é o contrário. Lá no meu consultório, o paciente chega, às vezes, indicado para ver a pontinha do nariz. Eu falo, então tá bom, vamos tirar a roupinha. Vamos ficar do jeito que a doutora gosta. Aí o paciente fala, não, mas é só na ponta do nariz. Eu falo, não, mas eu sou a médica da pele. Você vai ter que tirar a roupa inteira. Sim. E eles tiram, tá? Assim, não tem problema absolutamente nenhum. Aí eu identifico tudo. Mas às vezes é isso. Existem dermatologistas que têm um olhar um pouco mais oncológico, porque se especializaram mais nessa área. Então, a minha área é mais oncológica, cirúrgica. Então, a gente tem que examinar o paciente inteiro. E quando o paciente também tem essa questão, talvez um pouco mais estética com relação às manchas, existem algumas manchas que não são manchas cancerígenas, mas que o paciente se incomoda ali e tal, e podem tirar. É possível também fazer essa retirada? É possível. Existem clareamento das sardinhas, né? Às vezes eu falo que a sardinha é linda quando a gente é mais nova. Mas à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tem a necessidade de clarear o rosto. Porque um rosto manchado é igual a um dente manchado. Aparenta ser mais velho do que realmente você é, né? Então, existem hoje métodos, eu estou falando desde peeling, lasers, que a gente consegue clarear essas manchas para o paciente. E manchas, manchas ou pintas pelo corpo também é possível você retirar? A pinta, sim, a gente retira. A gente não faz laser em cima de pinta, a gente retira. E toda a pinta, ela deve ser retirada, mas não jogada no lixo. Ela deve ser retirada e o material biológico deve ser mandado para o histopatológico. Toda, mesmo aquela que aparentemente não... Eu mando tudo. Lesão melanocítica, pinta, eu já vi tanta coisa. Você manda para material biológico. Eu já vi diagnóstico de paciente chega para você com metástase já de melanoma. Aí você vira para ele e fala assim, não é possível, eu te olhei inteiro, tu não tem nenhuma pinta suspeita. Aí ele vira para mim e fala assim, doutora, eu não te contei uma coisa, há uns 10 anos atrás eu tirei uma pinta mesmo. E cadê o histopatológico? Não, o médico jogou no lixo. Falou que não era nada, jogou no lixo. Então, assim, olha, todo tumor diagnosticado de forma precoce, você pode curar o seu paciente. Olha o tanto que isso é importante. Se eu pegar um melanoma no estágio precoce, eu curo o meu paciente, gente, com um bisturi, uma incisão, 2 pontinhos, 3, ele vai para casa. Nossa Senhora. Entendeu? A importância do olhar atento do profissional, né? Não joga material biológico fora. Manda para o patologista, né? É uma segurança, não só para o nosso paciente, porque a gente quer a segurança do paciente, mas nossa também como profissional. Com certeza. É isso, agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Na saída aí a gente espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o câncer de pele. A nossa entrevistada é a dermatologista Fernanda Seabra. Fernanda, quem tem histórico do câncer de pele na família tem que ficar mais alerta com relação à doença? Sim. Então, geralmente, esses pacientes que têm principalmente parentes de primeiro grau, né? Pai, mãe, irmãos, com câncer de pele, eles têm mais chance, um risco maior de ter câncer de pele. Sim. E pacientes que têm outros tipos de câncer na família, também é importante ficar mais alerta ou não necessariamente uma coisa não está necessariamente ligada à outra? Sim, porque existem várias síndromes genéticas que incluem câncer de pâncreas, outros cânceres, câncer de mama, que está relacionado ao melanoma, que é um câncer de pele. Então, o paciente que ele sabe que existe essa mutação genética na família, ele tem que ficar atento. Às vezes, ele nunca teve câncer nenhum, mas é um paciente que tem um histórico familiar muito importante. Então, ele tem que ficar atento às suas pintas e tem que fazer o acompanhamento regular com o dermatologista.
Certo. A gente está no dezembro laranja, né? Isso. Que é um mês exatamente, especificamente para falar sobre essa doença. E eu queria que você explicasse um pouco qual a importância da gente ter um mês para falar sobre o câncer de pele, que é o câncer que atinge o número maior, é o câncer que tem o maior número de doentes no Isso. Brasil, né? Que atinge o maior número de pessoas, não é isso? Isso, no Brasil e no mundo, né? No mundo também? Isso. O que acontece esse mês, que é o Dezembro Laranja, é um mês muito importante para a Sociedade Brasileira de Dermatologia. É um mês que a gente fala não só de conscientização em relação ao câncer de pele, lembrando que a gente mora num país tropical, então a gente precisa usar o protetor solar todos os dias, não é só usar o protetor solar quando eu vou para a praia, quando eu vou ao clube. E a gente tem todo ano uma campanha muito especial. Então, esse sábado agora, dia 7, a campanha ela vai acontecer no HUB, no Hospital Universitário de Brasília. Começa das 9 da manhã e vai até às 15 horas. E é uma oportunidade, na verdade, as portas estarão abertas para consulta e para o tratamento cirúrgico do paciente no ato da campanha. Tudo de graça, né? Tudo de graça para o paciente, para a nossa população. É interessantíssimo. No Hospital Universitário de Brasília? Isso, no HUB. De 9? Isso, das 9 até às 15 horas. Isso é muito importante, porque assim, a gente fala para uma população que muitas vezes não tem plano de saúde, né? Não tem acesso aos profissionais de saúde, não tem acesso a um dermatologista. Se tem, muitas vezes demora muito. Enfim, a gente sabe como é que funciona, infelizmente, a saúde pública no nosso país. O SUS é maravilhoso, porque em poucos países do mundo você tem um sistema de saúde que abrange as pessoas, mas tem as suas deficiências, né? Muitas vezes você demora meses para conseguir uma consulta, outras vezes você demora até anos para conseguir uma cirurgia. Exato. Então, uma oportunidade como essa, onde você vai ter uma consulta gratuita e se detectado, você já vai fazer uma cirurgia, vai ser um mutirão que vai ter lá. Exatamente. Porta aberta, todo mundo está super bem-vindo. Então, vai ser distribuído as senhas a partir das 9 horas. E, na verdade, a gente atende até o último paciente. Muito bom. Queria que você falasse um pouco, a gente já deu uma pincelada, mas eu queria que você falasse um pouco sobre os tratamentos da doença. Vem avançando os tratamentos com relação ao câncer de pele? Sim, hoje, principalmente em relação aos carcinomas, existe uma cirurgia, que é uma cirurgia que eu me especializei, chama cirurgia micrográfica de Mohs. É uma cirurgia para esses cânceres de pele de alto risco. Então, qualquer câncer localizado no rosto, nas orelhas, couro cabeludo, pescoço, extremidades, mãos e pés e genitália tem indicação dessa cirurgia. A proposta dessa cirurgia é dar uma taxa de cura maior para o meu paciente com uma cicatriz pequena. Então, eu mutilo menos o meu paciente e eu consigo alcançar até 99% de cura para carcinoma basocelular, por exemplo. É uma cirurgia que eu não opero a olho nu, eu opero com um microscópio. Então, quando eu tiro o tumor, eu já estou examinando a nível celular toda a margenzinha lateral e profunda daquela peça. É por isso que eu consigo diminuir tanto a cicatriz, porque eu não dou uma margem de segurança. Sim. E eu consigo examinar na hora. O paciente ele sai do centro cirúrgico com a certeza que não tem mais tumor ali. E isso a gente está falando para diagnósticos precoces? Não só o diagnóstico precoce. Se o seu tumor está nessas áreas de alto risco, tem indicação absoluta de cirurgia de Mohs. Se o paciente ele foi imunodeprimido, um paciente muito idoso, diabético, tem indicação de cirurgia micrográfica de Mohs. Se for um tumor de alto risco, às vezes a gente tem um carcinoma basocelular que ele tem um comportamento mais agressivo, ele tem indicação dessa cirurgia também. É claro que não é só a cirurgia micrográfica. Quando a gente está diante dos carcinomas, a gente pode usar a cirurgia micrográfica de Mohs, a gente pode fazer uma cirurgia convencional no melanoma. Como é que seria essa cirurgia convencional? No melanoma, a gente tira o tumor, a gente faz uma biópsia, tirando o tumor inteiro, já de primeira. A gente não pode tirar um pedacinho do melanoma só. Por quê? O melanoma ele tem uma história mais complexa, porque a gente tem que ver o tanto que ele já invadiu. Quando a gente vê a profundidade, o tanto que ele invadiu, isso vai determinar o nosso tratamento. Então, quando eu tiro uma pinta, que eu estou achando que essa pinta é suspeita, gente, eu acho que eu estou diante de um melanoma.
Eu já tiro o tumor inteiro, mando para o patologista e a coisa mais importante que eu tenho que ver é o tanto que esse tumor já invadiu a pele desse paciente. E a partir daí, eu tomo outras medidas. Então, quando a gente está diante de um melanoma, de um caso infelizmente já avançado, aí eu não falo mais em terapia só local. O paciente ele não vai se beneficiar só da parte cirúrgica. Ele vai precisar de fazer uma terapia sistêmica, uma imunoterapia, uma terapia-alvo e provavelmente para o resto da vida. Isso você está falando em caso de metástases já? Exatamente. Quando o paciente já tem uma doença avançada, ele já tem a doença, né, o tumor em outros órgãos, que não é só a pele. E aí, nesse caso, a gente está falando de um paciente que demorou para ter esse diagnóstico. Exatamente. Eu tinha uma professora que ela falava assim, que ninguém devia morrer de melanoma. Eu achava isso tão bonito e não devia mesmo, entendeu? Porque se a gente diagnostica de uma forma precoce, eu consigo curar esse paciente. Qualquer tumor, ele começa pequeno, gente. Ainda mais um tumor de pele. A gente consegue curar o nosso paciente com a cirurgia. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente deixa, né? Para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo. Principal mensagem do Dezembro Laranja também, né? Para você ter esse autoconhecimento do seu corpo e você se cuidar. Isso, e eu falo para os meus pacientes da Oncoclínicas, eu falo, se examine, olhe no espelho, conheça suas pintas, né? A gente não dá importância só para o rosto, a gente tem que olhar as costas. Peça para o seu companheiro olhar. E eu falo sempre, mais de 60% do diagnóstico de câncer de pele é dado pelo cônjuge. Porque geralmente é ele que olha as suas pintinhas, é ele que olha as suas costas. Então, isso é muito importante. Primeiro, ensinar para o seu paciente que uma pinta suspeita, como que é a carinha dela. E ele, identificando essa pinta suspeita, procurar o dermatologista o mais rápido possível, não deixar crescer. Maravilha. A gente está chegando ao final, eu queria que você convidasse mais uma vez as pessoas para a campanha nacional. Gente, é um prazer estar aqui. Nossa, é maravilhoso. Gostaria de agradecer primeiro essa oportunidade, convidar a todos para a campanha do Dezembro Laranja, essa campanha tão maravilhosa e linda que a dermatologia proporciona para a gente. Então, será no sábado, dia 7 de dezembro, das 9 da manhã até as 15 horas. As senhas vão começar a ser distribuídas a partir das 9 da manhã no Hospital Universitário. Eu espero todo mundo lá. É isso aí. Além de consulta, vão ser feitas também as cirurgias, né? Exatamente. Uma oportunidade única. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bom recebê-la aqui, viu? Ô, Renata, é maravilhoso estar aqui contigo, como sempre. Tá bom, querida, muito obrigada. Obrigada. Viu? E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.